Agora nós iremos descobrir onde nasce a trigonometria, o porquê que a gente estuda tanto a trigonometria, o que é esse tal de seno, o que eles têm de bom, nós iremos descobrir. E para isso a gente vai fazer uma linha na horizontal, uma linha grande, diga-se de passagem, que uma linha, imagine, você pode imaginar que é uma semi-reta, e a gente vai considerar outra semi-reta, de modo que a gente tenha um ângulo aqui, ó, um ângulo bem aqui, ok? Então aqui é o ponto inicial das duas semi-retas, ou seja, aqui é o vértice do nosso ângulo. E guys, a gente vai deixar esse ângulo fixo, a gente não vai variar, mas a gente vai fazer algumas coisas aqui. A gente vai traçar várias linhas verticais. Vou usar aqui a ferramenta da linha. Eu vou passar aqui uma linha vertical. Perceba que como essa linha é horizontal, com essa vertical, a gente vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então eu vou passar outras linhas verticais, eu vou duplicar essa aqui para facilitar, que de fato vai ser a vertical. Vou colocar mais uma aqui, mais outra para cá, mais outra aqui. Eu posso deixar essa aqui mesmo, aí eu duplico de novo. Deixa eu deixar bem aqui. Aqui. Duplico mais uma vez. Vou deixar bem aqui. Vou duplicar. E mais uma. Enfim, são várias linhas verticais. Perceba que elas não têm um padrão de altura, nem aqui embaixo também. Isso não tem problema para o que a gente vai querer. Agora, uma coisa a chamar a atenção é que o corte dessas linhas verticais, cada corte dessa linha determina um triângulo diferente. Como por exemplo, esse primeiro corte, eu vou colocar até em azul aqui, ele determina esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo com esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, ele determina esse triângulo. Ou se a gente quiser visualizar melhor, a gente pode fazer assim. Não, deixa assim mesmo. Então, esse primeiro corte determina um triângulo. Só um detalhe. Eu vou destacar que nós temos um ângulo de 90 graus aqui em cada um desses cortes. Se a gente quiser deixar perfeito o que a gente vai fazer, nós vamos apagar todos esses excessos. Vamos apagar esses excessos. Aqui tem um excesso. Aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos apagar esses excessos. Perceba outra coisa, que a gente fez cortes aleatórios. Eles não possuem um padrão. Esse aqui é mais largo, esse aqui é mais fino. Não tem um padrão, não. Isso foi proposital. A gente não teve nenhuma intenção de fazer cortes padronizados. Ok? Vou colocar aqui. Então, vou apagar esse aqui. Ok? Vou apagar esse outro aqui. Acho que eu apaguei demais. Vou dar um pause aqui para a gente apagar o restante. Então, nós fizemos um cortezinho. E se a gente olhar agora, começar a olhar aqui, perceba que todos esses cortes definem um triângulo retângulo e de tamanhos diferentes. E o primeiro corte, por exemplo, determina, conforme a gente tinha desenhado, eu vou fazer aqui até uma espessura mais grossa. Esse primeiro corte determina esse triângulo retângulo aqui que está em azul para vocês. Esse segundo corte, inclusive eu vou tentar ver se eu consigo arrancar esse triângulo azul. Vou tentar separar ele, que assim a gente tem
uma noção boa. Pronto, esse aqui é do primeiro corte. Ok. Vou usar a cor verde. Esse segundo corte... Opa, veio o vermelhinho também ao mesmo tempo. Esse segundo corte aqui determina um outro triângulo. Determina um outro triângulo retângulo. Perceba que todos os triângulos que eles determinam são triângulos retângulos. Está aqui em verde. Vou tentar arrancar aqui também. Acho que eu consegui arrancar. Beleza. E por aí vai. Eu vou arrancar só mais um corte. Ok, guys. Eu vou fazer o próximo corte de laranjado. E aqui eu vou pegar já um corte mais distante. Aqui. Com esse aqui. E esse aqui. Então, todos esses cortes na verticais, eles determinam triângulos retângulos, onde os catetos estão em cima dessas duas semi-retas. Aqui vai formar um cateto. Não, perdão. Cateto? Não, aqui vai formar um cateto e a hipotenusa. Ou seja, dois lados estão em cima dessas duas semi-retas. Eu retirei aqui. Eu fui tentar retirar esse outro triângulo e ele veio com esses outros lados, mas não tem problema que a gente apaga aqui, ó. E pronto. Então, todos são triângulos retângulos. Agora, a gente vai lembrar de uma propriedade de triângulos, que é a seguinte. Guys, tem uma propriedade a respeito de triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos. Então, se eu pegar esse triângulo grande e tiver um ângulo alfa, aqui um ângulo beta e um ângulo gama, e eu pegar outro triângulo, pode ser de outro tamanho, tipo esse triângulo que está menor, e tiver os mesmos ângulos alfa, beta e gama, então esses dois triângulos são chamados triângulos semelhantes. E triângulos semelhantes, eles possuem tem um resultado da geometria que diz que em triângulos semelhantes, as razões entre seus respectivos lados são iguais. O que isso significa? Isso é uma coisa muito forte, na verdade. Significa o seguinte: se eu chamar esse lado aqui de Azão, esse lado de Bzão e esse lado de Czão, e eu chamar esse lado aqui de Azão, esse de Bzão e esse de Czão, opa, desculpa, não pode chamar o mesmo nome. Esse aqui de Azinho, de Bzinho, Czinho. Perceba que, em relação aos ângulos, o Azão daqui corresponde ao Azinho daqui, porque é formado pelos mesmos ângulos. O Azão daqui forma o alfa e o beta. Esse Azinho, opa, aqui está ao contrário, né? Esse Azinho também forma o alfa e o beta. O Bzão é o correspondente do Bzinho e o Czão é o respectivo do Czinho, respectivo. E aí, agora usando esse teorema, se eu pegar a razão entre Azão e Azinho, ou seja, um lado daqui e o respectivo lado daqui, e eu pegar a razão entre o outro lado daqui e outro lado respectivo daqui, e o outro lado daqui e outro lado respectivo daqui, aqui é Bzinho, então todas essas razões são iguais. Esse é o resultado. E é isso que faz nascer a trigonometria. Por que isso? Por quê? Guys, quando a gente faz esses cortes, perceba que todos os triângulos que surgem, eles possuem medidas diferentes. Aqui tinha esse lado aqui abaixo de um tamanho, aqui o lado está maior, aqui o lado está maior ainda. Cada corte desse determina um novo triângulo, mas perceba que determina um triângulo de tamanho diferente, cada vez maior. Mas tem algo que todos esses triângulos preservam, que é exatamente os ângulos. Todos esses triângulos compartilham do mesmo vértice, portanto eles vão possuir esse mesmo ângulo aqui, que a gente vai chamar de θ. Então aqui vai possuir θ, aqui vai ser θ e aqui vai ser θ, todos possuem. Todos esses triângulos,
eles possuem um ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Aqui. Então, em todos eles eu já possuem dois ângulos iguais. E na verdade, todo triângulo que possui dois lados ou dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual. Por que o terceiro lado é igual? Por causa que o terceiro é justamente o valor que tem que dar para 180. Então, como os outros dois são iguais, o valor que falta para completar, que falta para completar 180 graus vai ser o mesmo. Então, a conclusão é que todos esses triângulos formados aqui serão congruentes. Independentemente de onde eu fizer o corte, todos eles serão congruentes, não semelhantes. Portanto, a razão, quando eu pegar a razão em todos esses triângulos, de qualquer jeito que eu pegar a razão de lados respectivos, essas razões serão iguais. E já que serão iguais, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, em relação a esse ângulo θ, nós vamos pegar o cateto oposto dele, lembre-se dos nomes, catetos opostos, e dividir pela hipotenusa de cada um deles. Se eu pegar esse menor aqui, que corresponde a esse azul, o cateto oposto é justamente o corte. Isso aqui é o cateto oposto. Na verdade, perceba que todos esses cortes são os catetos opostos. Eu vou abreviar aqui por CO, cateto oposto. Cateto oposto, cateto oposto, cateto oposto, cateto oposto. Todos esses verticais são cateto opostos do θ. Nós vamos estar falando θ. E aqui nós temos a hipotenusa. Essa aqui é a primeira hipotenusa. Em relação a esse corte aqui, o triângulo, a hipotenusa é maior. Aqui eu tenho hipotenusa, hipotenusa, cateto oposto. Estamos falando de CO, né? CO. Hipotenusa, cateto oposto. Pois bem, já que todos esses triângulos são semelhantes, então, se eu pegar a razão entre o cateto oposto daqui e a hipotenusa desse, vai dar igual a... que não é aqui igual, as razões são iguais. Vai dar a mesma razão do cateto oposto sobre a hipotenusa desse, do cateto oposto sobre a hipotenusa desse, portanto, não importa o ângulo θ, independentemente de quem seja esse ângulo θ, em um triângulo θ. Aliás, desculpa, perdão aqui, não, peço perdão, aqui, fixado, portanto, fixado um ângulo θ, não importa o tamanho da hipotenusa ou do cateto oposto, não importa o tamanho da hipotenusa ou o cateto oposto. Se eu pegar e dividir o cateto oposto pela hipotenusa, sempre esse valor vai dar igual, sempre vai dar um valor igual. Então, se eu fizer aqui, se eu desenhar aqui uma linha com o mesmo ângulo θ de lá, o mesmo ângulo de θ, uma linha, não importa onde eu completar um triângulo retângulo aqui, não importa. A relação, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa desse triângulo vai ser igual a desse, vai ser igual a desse, será igual a qualquer triângulo por causa da semelhança dos triângulos. Como essa razão nunca muda, não importa o triângulo, retângulo, essa razão nunca muda, nós damos um nome especial para ela. Nós chamamos de seno desse ângulo. Então, o que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa de qualquer triângulo retângulo com esse ângulo. Com esse ângulo aqui. Não importa se você desenhar um outro triângulo com o mesmo ângulo e for dividir cateto oposto pela hipotenusa, você pode fazer a experiência. Você pode pegar
fixe um ângulo aí, desenhe 2 triângulos, pode fazer a experiência. Na hora que você dividir a cateto oposto sobre hipotenusa dos 2 triângulos, vai dar o mesmo valor, claro, em relação ao mesmo ângulo. E isso é chamado de seno, ok? Essa é a nossa primeira relação trigonométrica no triângulo retângulo. Por isso que é chamado de relação, é algo que ocorre em vários triângulos retângulos. E essas relações, essas razões que a gente pegou aqui devido à semelhança, você pode pegar diversos tipos de razões aqui para se manter igual. Pode ser cateto oposto com hipotenusa, pode ser cateto adjacente com hipotenusa, cateto adjacente com oposto com adjacente, e cada uma vai gerar uma relação nova, com um nome novo. Ao todo, você pode pegar 6 relações que nós iremos explorar mais para frente. Por enquanto, fica só o nomezinho, vamos já compreender melhor o que é o seno, ok? Na próxima parte a gente explora melhor para entender isso aqui, ok? Thanks.